o cara Mas eu acho que diferenciado. essa criação que faz a diferença, Não, esse sabe, amor Léo? muda tudo. Aí eu acho que não é que você tenha que ter dificuldade, mas a dificuldade te molda. Forja, Exato. Ela te Você te molda. conseguir mesmo com a dificuldade ter um sabor a mais, né? Eu fui demitido 3 vezes por ele. Ah, mas- Eu voltei, tá? Mas não vou contar, não é melhor não contar essa história. Deixa. Por que tu demitiu ele? Eu entrei. Qual das vezes, né? No A início ninguém é bom, A né? primeira vez a menina levou a Natália, uma excelente professora. Aí levou, não, tem um amigo. É bom? Ela, não, ele está começando, estagiário. Está em que período? Primeiro ou segundo? Era 3º. Está no 3º período. Eu estava naquela fase de, né, de colocar os estagiários. Não, traz aí. Aí trouxe essa fera. Aí Ele era gordinho nessa época. era gordinho. Eu já olhei e já falei, Puta. falei, pô, não era esse perfil, não era esse perfil. Mas como a Natália era muito boa, pô, excelente, tá bom, Natália, tá na tua conta. Aí, beleza, eu falei, tá na tua conta. E tu nem falou com ele, né? Não, Que? Falar? por que falar? Falar. Só tava Você só autorizou a analisando. Natália. Tava só analisando, falei, vou analisar. Na verdade, eu não tinha nem coragem de chegar perto, né? Aí, Pra irmão, deixa eu te chegar perto era falar, difícil. eu entro na academia, rapaz, tá esse doido Isso aí. na sala de ginástica dançando, bicho. Não. Porra, eu desci, falei, Natália, manda embora agora. Manda embora Manda agora. embora agora. Mas dançando, meu irmão, loucamente, assim, loucamente, um negócio que eu não estava entendendo o que ele estava fazendo lá em cima e por que ele estava lá e por que ele estava dançando, bicho. Aí, a Natália, manda agora, manda Teu embora. estagiário tá lá em cima dançando. Manda embora, manda embora. Aí ela subiu, aí depois ela desceu. Pô, dá mais uma chance aí, dá mais uma chance. Ele gosta de dançar. Não, eu acho que eu chamei ele e falei, meu irmão, tu nunca faz isso. Nunca Não, mais. essa foi a terceira. Essa foi a Foi, terceira. A foi. vez que você me chamou, a primeira foi da dança. A segunda, quando eu pude voltar, que a Natália me chamou, eu voltei, mas eu voltei com o cabelo igual ao do Smith. Quadrado, sabe? Quadradinho, Amarradão, quadradinho. sabe? Felizão. Pô, consegui deixar crescer. Tipo, eu voltei mais 3 semanas depois aí. Maneiro, felizão. Aí eu entrei no ginásio, aí o Alex me chamou embaixo da escada. Então, já tá te mandando embora de novo. Aí Eu acabei de entrar. por quê? Eu não fiz nada. Aí ele, pô, a gente viu pelo espelho. O ginásio tá desarrumado e tu ainda tá com esse cabelo. Aí eu, mas eu não fiz nada. Ele, então, aí eu fui embora. Essa foi a segunda vez. Aí eu voltei, aí beleza, passou. Aí eu cheguei na faculdade, a Natália era minha amiga de faculdade. Aí quando eu cheguei na faculdade, bolado, pé da vida, absurdamente, ela chegou pra ela, pô, tu só faz, pode falar, né? Tu só faz merda. Eu não fiz nada. Eu cheguei na academia e fui mandado embora. E ele nem falou comigo. Eu não vou voltar lá, não quero voltar lá. Preto, me chamava assim, tá? Sem mimimi, por gentileza. Cara, não dança. Corta o cabelo. Tá, eu vou falar com ele de novo. E arruma a porra dos halter. E arruma. Ela falou salão, né? Não, ela já falava ginásio. A gente Aí aprendeu arruma ginásio, né? A gente falava ginásio, a gente Fala falou ginásio, academia, sempre falava foi ginásio, eu ginásio. falo, tá? É salão de salão, beleza. cabeleireiro, Cabeleireiro. exatamente. Aí ela falou essa parada pra mim, eu falei, cara, vou fazer. Aí foi a virada de chave que eu comento na fábrica. Que nesse dia eu falei, tá, deram mais 2 dias, ela volta lá, tá? Aquele esporro da menina, da Nan, que era minha amiga. Tá, beleza, então eu vou. Aí cheguei em casa, Léo, e aí foi um papel muito importante, um dos milhões de papéis importantes do meu pai, né? Foi. Que eu cheguei em casa, e aí no dia que eu ia, meu pai estava cedo em casa, eu não sei se eu vou. Vai aonde? Meu pai não sabia de nada. Não, você não vou não. Fui mandado embora 2 vezes, 3 vezes, já voltar. Por que você foi mandado embora? Pai, eu não sei, pai, eu faço tudo. Se você for mandado embora, você não faz tudo. Avaria legal aí, o que você não fez? Aí, falei, pai, meu filho, aí meu pai, né, aquela visão dele, que é a minha referência, tipo, eu faço isso e se eu falo com alguém mais novo que eu, que ele não fez, é porque ele não tá fazendo. Ele tem a visão, você não tem. Porra, agora tem que provar pro meu pai, pra mim e pra ele, e pra Natália. Eu falei, não é possível isso. Aí beleza, então eu vou voltar. E voltei. Nesse dia que eu voltei, eu lembro muito, assim, eu entrei no ginásio careca. Raspou. Tá? Raspei de novo, eu era raspado, eu resolvi deixar, porque eu, porra,
E aí eu raspei a cabeça, voltei, camisa passada, cheiroso, bem, calça, bonito, pá, parei lá. Aí eu comecei a olhar ali pra onde ele olhava. Eu comecei a acompanhar os olhos dele no ginásio de musculação. Então assim, eu arrumei tudo. Ele tava treinando o Anderson lá embaixo. Na época ainda não foi nem o Anderson. Tava treinando alguma aluna. Ele olhava pra lá, bum, eu olhava, o Walter tá no chão, bum, ia lá, guardava o Walter. Sem ele saber que eu tava olhando pra onde ele tava olhando. Não cheguei perto dele. Perfeito. E aí, a Anília lá, bum. Aí eu comecei a aprender, que é o que eu falo para os nossos professores, os pontos cegos da academia. Então ele estava lá no final do ginásio da XG, ele olhando pelo espelho para ver quem estava descendo a escada. E ali eu aprendi. Tipo, cara, tá olhando para onde que ele tá assim? E ele às vezes estava assim, fazia assim, mestre? Eu falei, porra, bum, dava a volta, ia lá e atendia. E aí ele começou a me ver. E aí, tipo, era terça e quinta. E aí, a maior realização, a primeira maior realização profissional que eu tive foi o dia que ele me parou do lado do agachamento, da gaula de agachamento. Era uma quinta ou terça, não lembro. Pô, bicho, por que tu não tava ontem aí? Hã? Não veio ontem, porra. Aí eu, porque não é meu dia. Não, mas eu preciso de você aqui. Não, mas eu queria você aqui amanhã. Mas amanhã também não é meu dia, que era terça e quinta. Porra. Então tá, saiu andando. Aí eu fui no coordenador, no Johnny. Johnny, eu posso ir amanhã? O Rogério falou que eu tenho que vir amanhã, que ele falou que sentiu minha falta aí. O Rogério falou contigo? Aí eu, tipo assim, foi... O Rogério proferiu palavras para você. E você sabe que isso do Léo é muito legal, do olhar, porque a gente ficou junto muitos anos na academia. E eu estava em qualquer lugar da academia, olhando em qualquer lugar, aconteceu alguma coisa, eu fazia assim, ó. Na mesma hora ele estava me olhando, a gente já sabia o que estava acontecendo, o que tinha que fazer, que tinha que subir, descer, chamar quem, chamar o Rogério, não liga, chama para alguém, é o aluno. Impressionante. Eu estava de costa, aconteceu alguma coisa, eu só fazia assim. Ele estava me olhando para o mesmo lugar. Então você vê como a educação que a gente teve, né, a escola que a gente teve na Exidim, ela literalmente é passada. Sim, sim. E é tão involuntário isso, porque você tem que estar aberto a aprender, Isso. e que a gente aprendeu muito isso com o Rogério. Então eu tinha isso com ele. Quando o Rogério viajava, então, era impressionante, Sim. era impressionante. Era loucura. E a gente falava com os olhos, né? Falava com os olhos. O tempo total, todo. E assim, 100 metros de distância. Tava Isso. no hotel de 2, outro no hotel de 70. Isso. Tum. E isso foi muito louco, porque eu voltei, né? Aí eu fui numa sexta-feira, saí do lugar que eu trabalhava, voltei na sexta-feira, cheguei lá, e aí foi o segundo ponto que eu falei, cheguei direto nele. Nesse dia a Natália não tava, oi mestre, tô aqui. Tá, valeu. O que eu fiz alguma coisa errada? Eu comecei comigo, tipo, fiz alguma coisa errada. E aí eu fui nele, precisa de mim, mestre? E elas duas estão descendo ali agora. Se elas vão treinar, elas iam treinar comigo. Você vai treinar elas duas. Se elas subirem a escada, tu tá na rua. O quê? Se elas conseguirem subir escada. Se elas voltarem, saírem do treino. E subir escada normal. Se elas subirem a escada, você tá na rua. Segundo dia. Primeiro dia com ele, sabe? A escola foi essa. Tá. Vambora. E as meninas, tipo assim, desse tamanho, treinadíssimas. Alunas dele. Né? Alunas dele, que vinham da Zona Sul, porque isso é muito legal de falar. É uma realização que eu lembro quando eu vivi isso a primeira vez, eu falei, caraca, eu lembrei dele, né? As meninas da Ex-Gym, né, até o 5º, 6º ano, elas vinham da Zona Sul pra cá pra treinar com ele, sabe? Isso era, cara, 7 horas da noite, Léo. Trânsito, 2 horas pra chegar aqui na academia e, tipo, treinar e voltar mais 2 horas, sabe? Exato. E aí quando ele passou pra mim, eu falei, caraca. Aí elas comentavam a história. Pô, eu treino desde os 10 anos com o Rogério, desde os 12. E, bicho, tá na minha mão. Enfim, não subiram a escada, vomitou, passou mal, né? A gente vai aprendendo assim. E daí, enfim, vem toda a responsabilidade de treinadores, vem toda a responsabilidade de diálogos, de discussões. Discussões eu sempre, obviamente, perdendo. Principalmente em biomecânica. E foi quando, na verdade, eu fui abraçado, né? De fato, porque quando a gente começou a falar de biomecânica direto, eu sempre muito estudioso, acadêmico, e o mestre muito prático, e eu vejo muito isso, né, na minha história. Eu consegui abraçar o mundo prático sem competir, mas abraçar o mundo prático explicando a teoria. Então sempre o Rogério comentava alguma coisa comigo, por exemplo, de passada, de agachamento. Não, teoricamente, não, então tem vetor aqui, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo. Isso aqui funciona. A resultante vai ser... Então assim, eu explicava muito na teoria o que o mestre trazia de treinamento de prática. Então assim,
sempre foi muito incrível tudo isso, sabe? Essa mágica toda. Por isso que eu falo muito de biomecânica, porque o mestre também sempre falou. Enfim, passados aí, sei lá, 6 meses, se forma quando? Vai se formar nunca? E, tipo assim, né? Se formar nunca, pô. Aí eu, falta 1 ano. Não, mas tu vai ser meu coordenador. Mas o quê? Forma logo, mano. Tipo, resolve, porra, sabe? Termina Se sua vira, faculdade. fala com a faculdade. Não, mas falta 1 ano, então tu vai ser o coordenador dos estagiários. O quê? Eu vou coordenar os estagiários? E aí é uma situação que eu conto, né, na fábrica, já falei várias vezes, já escutou falando isso, que eu me vi com 19 anos liderando os meus colegas de trabalho. Tipo, o cara que saía comigo, irmão, agora tu vai ser meu coordenado, sabe? Da mesma forma que com 20, quando eu me formei, cara, então agora tu é o coordenador. Eu falei, tá, da musculação? Não, da porra toda. Tu é o coordenador do X-Team. Tá, sou o coordenador do X-Team. Luta, coletivas, musculação, todo mundo com a minha idade de tempo de profissão, sabe? Tanto que por várias vezes era isso que acontecia, né? Os colegas do mestre de profissão, porra, mas tu tá me mandando guardar o peso, você tem o tempo que tu tem de idade, eu tenho de profissão. Eu falei, mas ele mandou, sabe? Ele mandou, então assim, ele mandou. E aí, enfim, e o que remete muito a pontos que a gente é obrigado a amadurecer, que eu e a Alessandra, a gente estava conversando ali antes de começar o programa, ônus e bônus, as responsabilidades. O CREF batia, cara, eu tinha 21 anos. Vinha a CREF, vinha a polícia, vinha etc, vinha não sei o que, e vambora. Tá, tô aqui, responsabilidade. Então a gente tava lá, sabe? E às vezes ele viajava com os lutadores, tava eu e ela. Ali, só fica olhando aí, e eu tinha que acompanhar. Então, assim, eu falo meu mestre, e a grande razão da minha felicidade no início do programa e estar aqui agora é justamente essa. Tipo, eu tô com um cara que me ensinou tudo, né? Eu tenho a minha metodologia louca, ok, né? Que é bem distante dele, porque... Você tem várias metodologias. Sim, mas é porque ele fala baixo, né? Eu tenho várias metodologias. Mas... Não dava pra ser tudo igual. Não dá. Não, nem. E você sabe que o Léo, ele tinha muito isso. Quando o Rogério ia me treinar, ele estava sentado no banco do lado, assim. Não importa o aparelho que eu tava, quando eu chegava pro lado, tá o Léo sentado assim. Todo treino meu, É, o Léo todo. sempre observando. O Léo sempre ficou sentado em algum lugar. Primeiro que era assim, se a gente fizesse alguma coisa, ele sempre tava lá. Ou para tomar conta e ninguém verdade, chegar, ou para ninguém atrapalhar, para ninguém me falar com o Rogério, estava sempre lá. Olhando. Ou para poder aprender. Então ele ficava ali o treino inteiro sentado. E de longe, precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Né? Sempre foi assim. Então ele sempre teve, por isso que eu falo que ele acompanhou de uma forma muito especial tudo o isso, Léo né? Foi. Ele acompanhou muito. Assim, Léo, 2, né? Então, O são Leônidas, 2. né? São 2, não, são 2 Léos. A liderança é responsabilidade. Mas para você ser um bom líder, você tem que dar responsabilidade, você entende? Porque você só vai conseguir formar pessoas se você der responsabilidade a elas.